Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Papo Limitado SA, o nosso podcast preferido. Hoje, quem está com vocês, eu, Fabiano Santos, e quem está comigo também é meu amigo Daniel Costa. Fala aí, Daniel. Fala, galera. Fala, Fabiano. Fala todo mundo que está acompanhando aqui o Papo Limitado. Aqui, Daniel Costa. Eu estou muito feliz que eu estou recebendo esse cara aqui, além do meu amigo Fabiano, outro amigo meu, o Eduardo. A gente está tentando já há um tempinho fazer isso, hoje a gente conseguiu, né? Eduardo, fala aí com a galera, como é que você está? E se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Oi, tudo bem, gente? Eu sou o Eduardo Simões e é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre mim, né? Que eu acho que hoje a gente vai falar muito, não só sobre música, né? Mas tudo que eu acho que o Daniel queria saber sobre mim, ele vai falar hoje, né? Ele vai querer saber hoje, vai explanar tudo, mas é isso aí. Vamos embora, vamos para cima. Anos aí cantando também e vamos para cima. Vamos fazer as coisas acontecer. Eduardo, a gente vai falar sobre a sua carreira musical também, mas vamos começar primeiro sobre o seu trabalho mais recente, né? Estava conversando com o Fabiano aqui, cara, o que é posicionamento de marca? É só um nome bonito ou realmente é algo diferenciado? Explica aí do jeito que você conseguir para a galera aí, por favor. Posicionamento de marca é uma coisa muito interessante, né? Hoje em dia as pessoas não têm noção do poder do seu próprio posicionamento e do quanto as mídias sociais elas te dão voz, né? Então, o meu trabalho hoje relacionado à empresa que eu tenho, que é uma empresa de posicionamento, né, no digital, eu trago as pessoas que são, né, grandes empresários, que têm realmente uma empresa muito boa, com um trabalho muito bom, trago para o digital, para que as pessoas possam conhecer ela no digital. Aí no digital tem o seu tom de voz, tem o formato em que você está se comunicando, né, tem a sua linguagem. Então, o que é o trabalho de posicionamento? Trazer toda essa linguagem para o digital de uma forma em que você consiga realmente trazer toda a essência dessa empresa, né? Porque a empresa ela é uma marca e essa marca ela precisa ser vendida de alguma forma. E hoje em dia, como tudo tem mudado, e hoje em dia não é mais aquele formato de toma que estou te vendendo, vão comprar. Não é bem assim. No digital hoje, se você não tiver empatia, não tiver uma essência, as pessoas não querem a sua marca, porque hoje em dia está esmagador comprar, né? Esse formato de compra, onde que todo mundo vende, mas realmente ter um posicionamento, ter uma marca, ter um nome, ter uma essência no mercado para que as pessoas entendam quem é você e queiram comprar com você, né? Então aí existe aquele público que é o seu público, que está sempre contigo, mas você também consegue alcançar uma massa maior, né, uma gama de pessoas maiores em que elas seguem você. É como se fosse ali naquela época de Cristo, né, seguidores. Ele tinha 12 discípulos, a gente consegue aí trazer o pessoal para seguir a gente dentro daquilo que a gente propõe, né, como marca. Entendi. Então, assim, se eu entendi certo, você trabalha como se fosse um marketing, né? Você faz o marketing da empresa. Essa palavra está errada ou não? Então, essa palavra marketing, ela é muito subjetiva, né? Quando se fala marketing, a gente traz aquele conceito do marketing antigo. Portanto, que hoje o marketing ele não pode nem ter cara de venda. Nas mídias sociais você não pode vender. Você tem que falar da sua essência. A sua essência é que faz as pessoas comprar. Pessoas hoje em dia compram de pessoas. Então, quando fala de posicionamento, é realmente posicionamento. É realmente a marca, né? Tá mais ligado a isso. Entendi. Fabiano. Conseguiu entender? Eu consegui explicar? Não, consegui identificar o produto, né? Que é a pessoa, suas características. Entendi, sim. Sim. Fabiano. Eduardo, essa questão do mundo digital, muitas vezes as pessoas têm um conceito de que assim, eu não preciso aprender nada, eu só tenho que viver e gravar tudo que eu vivo. Muitas pessoas têm isso ainda existe, porque assim, a questão de trabalhar no mundo digital é uma profissão. Exige estudo, pesquisa, você tem que aprender mais e pesquisar sobre o mercado, como as coisas acontecem, porque as coisas estão constantemente mudando. Mas ainda tem pessoas que, tipo assim, só levando a sua vida e apresentando as coisas, conseguem crescer no mundo digital, ou a pessoa precisa verdadeiramente pesquisar, entender mais sobre isso?
Então, eu aconselho, por exemplo, o profissional, ele deixar na mão realmente de um estrategista. Porque o digital hoje, ele precisa ter uma estratégia muito clara, muito válida para validar aquela pessoa. Não é simplesmente, por exemplo, eu vejo muito profissional que ele tenta fazer a sua própria empresa crescer, mas fica difícil porque fica um pouco pesado. Por exemplo, hoje eu trabalho, né, para o pessoal da Barra da Tijuca e o pessoal do Recreio. Então, assim, eu vejo que são empresários que têm, assim, um nome, que têm uma marca, mas que no digital estão pobres. Não tem um conceito, não tem uma clareza. E aí, qual é o trabalho do especialista de posicionamento? Ele precisa entender o conceito, precisa entender a voz, né, para que a gente possa passar isso nas mídias digitais. Então, hoje, quem não reconhece muito o trabalho, né, de um estrategista, acaba ficando realmente um pouco para trás, porque é diferente quando o estrategista trabalha a sua imagem e quando você mesmo trabalha a sua imagem de qualquer forma, porque são várias, como eu posso dizer, Nuances, são vários, vai. isso que eu ia falar, mas são vários fatores, são vários fatores, né? Eu preciso entender quem é você, quem é seu público. Hoje em dia tem a questão do tráfego orgânico, tráfego pago. Eu trabalho com tráfego orgânico, tá? Isso é muito funcional, porque as pessoas precisam entender que o tráfego orgânico é você realmente colocar a sua voz, colocar a sua imagem e fazer com que as pessoas entendam você. Ponto. Quando se trata de tráfego pago, você já precisa estar estabelecido no mercado e com clareza. E aí as pessoas conseguem comprar de você. Porque hoje em dia tem gente que vem para o tráfego pago, né? E às vezes não tem nada para oferecer. E alguém quer algo de uma empresa que não tem nada para oferecer ou não está falando com clareza, ela simplesmente vai perder dinheiro. Então, eu hoje sou especialista de tráfego orgânico, tá? Dentro das mídias digitais e faço com que a empresa, ela, primeiramente, todas as empresas elas não querem somente um posicionamento bonitinho ali nas mídias sociais. O que eu trago de proposta? Primeiro ela tem que arrumar a casa, né? Deixar a casa bem organizada, que é o feed, deixar o feed bem organizado para que as pessoas entrem e entendam, e depois a gente começa a tratar a lucratividade, porque ninguém quer fazer só um feed bonito, as pessoas querem lucrar com isso. E lucrar de que forma? Fazendo com que mais cliente entre, com que as pessoas fiquem fixas, né? Os seus próprios clientes fiquem fixos. Então, tem todas essas nuances, né? Como você falou. Deixa eu seguir aqui. Aí você falou assim, trabalhou com grandes empresas, trabalhando com o público da Barra Tijuca, a gente entendeu isso. Mas esse trabalho que você faz, serve para o pequeno empresário? Serve até, por exemplo, se você que é cantor, se a gente quer mostrar aqui o nosso podcast, ou até o cara que quer arrumar uma namorada e eu quero melhorar minhas redes sociais. Não, sério. Serve para isso tudo? É isso? Serve. Olha, quando você entende quando você entende que você precisa se posicionar e você começa a se olhar e fala, eu não me aceito dessa forma. Gente, eu não estou falando de não se aceitar em relação de, minha orelha, meu cabelo, eu não estou falando disso. Eu estou falando de olhar e falar assim, gente, não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu quero atingir, não é esse meu público. Portanto, que, por exemplo, hoje, uma das coisas que eu faço, quando eu vou entender a pessoa, é se ela está com o público dela certo. Porque hoje, na mídia social, eu posso direcionar o meu público para vir até mim. Só que se eu me comunicar de forma errada, eu direciono um povo errado para mim. Posso dar exemplo, Eduardo? Essa questão de não aceitar, é que eu trabalhava no escritório, que uma vez a pessoa falou assim, o tio da pessoa que eu trabalhava indicou ela. Indicou o cliente para ela. Aí falou assim, aí a pessoa chegou lá, ela atendeu a pessoa, e ela falou, quem te indicou? Aí ela falou assim, o seu tio me indicou. E ele falou, paga qualquer merreca para ela que ela aceita. Meu Deus. Ela não aceitar essa visão que as pessoas têm de você, do seu serviço. Eu trabalhava nesse lugar, para de rir, coisa séria. Mas assim, isso. Por exemplo, eu não aceito que as pessoas tenham a minha visão de que é um serviço que eu trabalho por merreca, que eu faço um trabalho sério, então eu posso cobrar um preço digno para isso. É isso, Eduardo? Fabiano, tu falou uma coisa aí muito... Gente, eu vou levar isso para o meu podcast, porque lá a gente fala sobre
Olha, muito interessante. Você falou uma coisa que eu vou explicar em miúdos, muito rápido, que isso aqui é uma coisa assim, uma flecha no coração. É o posicionamento. Isso também é um posicionamento. Ela se posicionou errado, ela se posicionou como qualquer um. Então, olha o que a outra pessoa falou. Ela aceita qualquer coisa. Porque ela aceita qualquer coisa. Aí você vai me falar assim, não, Eduardo, ela não é assim. Ela mostra que é. Ela pode não... Aí isso aí é um posicionamento que ela não quer. Então ela tem que saber, ela tem que entender que ela está num posicionamento que ela não quer, as pessoas estão tendo uma visão dela errada e ela quer mudar essa visão. Aí eu entro para mudar essa visão. Eu entro para desconstruir essa visão errada, para construir uma nova. Só que isso tudo está falando por causa de como você está se vestindo, como você está se comportando nas mídias sociais, porque as pessoas só vão olhar você e falar de você por causa do seu comportamento. Então, quando se fala de posicionamento, está falando disso, de comportamento. Então, se o meu comportamento está gerando as pessoas falarem isso de mim, é isso que eu sou. Eu não posso brigar com elas. Eu tenho que olhar para mim. Por exemplo, eu estou gerando isso, então tem que mudar isso. Porque ela não está gerando só isso nele, ela está gerando em outras pessoas. Entendeu? Exatamente. Pô, muito legal. Desculpa, Fabiano, você vai falar? Não, era esse exemplo que eu ia dar. Não, então. Não, vai lá, vai você. Vai você. Então. Então eu vou. Então tá, olha só. Entendi. Então, assim, você faz esse trabalho das mídias sociais, tanto se o cara quiser, eu sou cantor, a gente está no podcast, eu quero melhorar meu posicionamento, quero atingir o público, você é o cara que atende essa questão. E aí vou fazer a pergunta que talvez eu estou fazendo, todo mundo está fazendo. Isso é algo caro? É acessível para todos? Tem vários pacotes? Como é que é isso? Não precisa falar valores se você não quiser, mas dá para a pessoa atingir isso? Sim, então, eu proponho, né, eu sempre, por exemplo, o meu posicionamento ele tem que estar conecto com com o que realmente a minha empresa representa. Hoje, o nome da empresa em que eu represento, né, que até ela está em construção, tá? O nome é Espelho Digital. Por que Espelho Digital? Qual é o conceito do Espelho Digital? A gente acabou de falar em umas frases anteriores, né? Às vezes você está se olhando e eu não gosto do jeito que eu estou me vendo. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser maior, ou eu quero ser menor, ou eu estou muito, ou estou pouco. Enfim, só que a pessoa não sabe qual direção tomar. O estrategista ele vai entender qual posicionamento que essa pessoa quer, porque às vezes ela não tem recurso, às vezes ela não tem direção, às vezes ela não tem uma proposta para ela mesma. E aí ninguém vai fazer proposta, ninguém também vai querer propor nada para ela, porque quando você mesmo já não se reconhece, os outros não vão te reconhecer. Então, dentro do que você falou, eu acredito que, né, tem sim vários pacotes, mas eu não chamo de pacote, tá? Eu vou entrar em contato com essa pessoa, ou vai ter uma análise, eu vou fazer uma análise com ela. Esse análise é pago, tá? Então, por exemplo, eu vou sentar numa cafeteria, num lugar onde que vai compor essa pessoa, a gente vai fazer um briefing, né, que é discernir o que ela quer, onde ela quer chegar, se ela tem alguma ambição, sabe? Uma ambição saudável que eu tô falando, tá? Uma ambição objetivo, né? Um objetivo de, eu quero ganhar mais, eu quero ser bem-sucedida na minha empresa, eu tenho uma empresa, essa empresa não está indo para frente. Eu trabalho muito com empresas que não estão indo para frente e outras que... Tem muita empresa que eu peguei essa semana, fizemos contrato, que a pessoa tem até... Elas já desenvolveram... Não é curso... reuniões, né, aqui na Barra da Tijuca, no Recreio, a reunião dela é muito bombástica, só recebe gente milionária, gente muito boa, só que a própria pessoa não tem um posicionamento, e você fala, nossa, como... Aí, agora, essa pessoa, depois de me ver, de falar comigo, a gente sentar num restaurante, se conhecer, e eu fiz ela se conhecer muito mais, e se aprofundar no conhecimento sobre ela mesma, e ela entendeu, ampliou a visão. Aí eu ofereci um valor para ela. O que acontece? Eu não trabalho com caro ou com barato. Quem é caro é você ou quem é barato é você. Por exemplo, às vezes você está precisando só de algo mínimo, então eu vou fazer um ajuste, então vai ser um tipo de valor. Mas se você estiver precisando de uma estrutura, e eu que vou criar toda essa estrutura, eu preciso vir na raiz, entender toda a construção, te fazer entender toda a construção, mas eu vou te falar, cada centavo, não tem a ver com caro e nem com barato, porque o meu trabalho é fazer com que você se desenvolva também financeiramente. Então, não tem como... o meu contrato ele pode começar desde... Eu posso falar para você assim, olha, você não vai precisar pagar nada, eu vou desenvolver, dependendo do seu caso. Eu desenvolvo, a gente faz um contrato, você vai me dar 30% daqui a 2 meses quando você começar a receber. Então,
Pode ser, mas depende da pessoa e depende do que ela vai propor. E de qual é o trabalho dela. E pode acontecer da pessoa ter que me dar 5.000 ali de entrada para ela poder ter toda uma estrutura e eu já começar a ajudar ela. Porque tem pessoas que já têm projeto para desenvolver um curso online, entendeu? E só falta desenvolvimento para que ela possa lucrar com isso. Tem gente que tem um escritório e está quase à falência, então eu vou ajudar ela a se posicionar para que ela possa, né, mudar um pouco essa história. Então, assim, tudo tem a ver com posicionamento. Quando a gente fala posicionamento, realmente parece uma coisa uma palavra simples, né? Mas quando você começa a entender de verdade o que significa o seu posicionamento, você começa a mudar a sua história. Você falou outra coisa aqui, se eu atendo cantores e tal. Como eu sou músico, como eu também sou ator, eu ajudo muito, eu gosto até. Tem alguns cantores que já me mandaram mensagem, tem um namorado de uma menina, né, da Adventista, que ele gosta muito da voz dela, inclusive eu falei, me manda um vídeo, realmente ela canta muito bem. E aí, qual seria a proposta que eu faria para ela? Igual eu falei, vou até já falar aqui, né, se algum cantor estiver vendo, não lançar nenhum single hoje, porque está muito caro realmente você lançar single. E você lançar single, só lançar e vai ficar por aí. Primeiro, constrói a sua carreira ali e o seu posicionamento ali no digital, que as pessoas vão te olhar de uma forma boa, vão falar, poxa, realmente essa pessoa aqui, ela é uma cantora. Agora, poxa, você faz um single, não tem nada a ver a sua estrutura ali de mídia social como cantor. Você coloca um montão de coisas ali, aleatórias, família, nada a ver com nada. Como você quer ser reconhecido? Vai ser reconhecido como qualquer coisa, entendeu? Aí vai cantar aqui, ali, ali. Se você quer realmente ter uma carreira, você precisa entender que você quer uma carreira. Então, aí você tem que construir tudo em cima disso. Entendi. Fabiano, vamos conversar depois aí. De repente, a gente contrata o Eduardo aí. Sério, gostei. Não, mas eu gostei. Você explicou, você bem aprofundado. Mas, e você lembra que a gente gravou, não foi? Uma música, né? Lembra? A gente vai falar disso. Uhum. Vou falar dessa música que a gente gravou, sim. Fabiano, faz daí. Se você quiser de algo de marketing, para mim já foi. Mas se você quiser falar da música, fica à vontade. Não é de marketing daqui a pouco, mas eu acho muito interessante a questão do marketing, já pesquisei algumas coisas sobre isso. Mas, Eduardo, como você começou nessa questão do mundo digital? Porque muitas vezes as pessoas falam que é só começar e, como você falou, aí às vezes acaba misturando muita coisa. Quer criar um posicionamento, quer trabalhar nessa área, já o pessoal quer ser digital influencer e começa a misturar muito a questão profissional com a questão pessoal. Claro que tem uma questão do lifestyle também, mas não sabe diferenciar, fazer a divisão correta. Como você começou nesse meio? Então, eu comecei como social media, né? Entendendo a proposta do social media para as mídias sociais, só que o social media, ele trabalha de uma forma muito limitada, né? Ele vai construir ali não um posicionamento, mas ele vai construir a imagem da pessoa de acordo com que ele conversar com essa pessoa ali, o briefing dela, só que o estrategista, ele vem com uma forma mais profunda. Eu já estava fazendo alguns trabalhos tanto em novela, né, atuação, fazendo os cursos de atuação, fazendo meus cursos também de voz, né, junto com alguns técnicos de voz aí, e estava fazendo também mesmo algumas músicas, né, algumas canções para colocar nas mídias sociais. E eu vi que tinha muita gente que era boa e não tinha um bom posicionamento. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver e fui conversar com uma pessoa, né, que é a Thay. Conversar não, eu fui ver a Thay, a primeira pessoa que eu comecei a buscar e analisar. A Thay Dantas, que é uma especialista nessa área, tá? Só que a proposta dela é muito diferente. Ela é especialista nessa área, e depois o Iese, né, que também tive algumas aulas, vejo muito o conteúdo dele, né, porque quando a gente está nesse meio, precisa ver muito desse conteúdo. E você precisa entender um pouco de tudo, mas focar muito no posicionamento. Porque quando você foca no posicionamento, as outras estratégias, elas são coisas que eu vou ter que orientar. Por exemplo, para o estrategista, eu vou precisar de um design, eu vou precisar de um editor de vídeo, eu vou precisar de filmar, eu vou precisar de fotografar. Tudo isso tem que ser de forma estratégia.
de forma estratégica. A fotografia da pessoa já tem um formato estratégico, o vídeo da pessoa já tem um formato estratégico, tudo para o posicionamento dela. Se ela é cantora, tudo para desenvolver esse posicionamento de cantora. Se ela é uma cantora e uma empresária, vai mostrar um pouco dela como empresária e como cantora também, entendeu? Então, assim, temos que diferenciar, porque tem muita gente que tem muita coisa, e aí a gente precisa entrar dentro dessa gama de coisas e direcionar ela. A mesma coisa foi comigo. Eu ali como ator, eu ali como cantor, eu falei, poxa, como eu vou me direcionar? Eu vi que estava dando muito certo essa parte, eu estava gostando muito. Comecei o meu trabalho com uma micropigmentadora, que ela tinha feito um trabalho com uma pessoa que forçou praticamente a imagem dela, né? De que forma foi essa forçagem? Ela se via nos vídeos dela, que inclusive vendia, tá? No Hotmart, ela se via como uma pessoa que não era ela. Ela falava, não, poxa, não sou eu. E Eduardo, eu te conheci, né, que me conheceu através de um ator também. Eu estava na minha casa, esse ator, ele foi lá e falou assim, Eduardo, hoje eu vou encontrar uma especialista em micropigmentação, queria que você fosse comigo. Eu falei assim, cara, eu tô passando muito mal, não vou, não. Aí ele, não, vamos, por favor, preciso de alguém para ir comigo. Aí, pô, chegamos lá, ela gostou muito de mim, tinha visto já minhas mídias sociais, falou, poxa, Eduardo, eu tô precisando de uma pessoa como você. E é interessante, parece não, é uma coisa de Deus, né? Ela falou que ela estava co-criando, ela pedia a Deus, pedia ao céu, co-criava isso para poder chegar alguém lá realmente. Ela, quando me olhou, ela até ficou conversando mais do que conversando com outro ator lá, e eu até estava passando mal, deixei passar mal, foi até engraçado, porque ela foi conversando e a gente foi desembolando ali, aí as ideias foram fluindo, acabou que até a doença foi embora. E aí eu comecei a conversar com ela, aceitei a proposta, começamos a desenvolver. Nisso que a gente começou a desenvolver, ela queria ser muito palestrante, começou a palestrar em vários lugares, entendeu? Porque apenas um posicionamento que eu fiz dela num restaurante, foi comer num restaurante, ela não queria gravar. Aí eu falei assim, olha, eu tô fazendo seu posicionamento, vou fazer um vídeo seu no restaurante. Por quê? Tu vai fazer um collab com o restaurante, que é um restaurante muito, muito chique, né? E também lá é bem conceituado, que é o Blue Air, aqui no Recreio. E eu até conheci a dona num outro evento que a gente foi, mas isso foi depois. E eu falei, vamos fazer isso. Aí fizemos o vídeo dela e o Blue Air repostou. Quando o Blue Air repostou, ela atingiu um público lá de mulheres que era tudo executiva do Recreio. E ela tem um escritório no Recreio. E aí eu falei assim, poxa, vamos, né, vamos lá e vamos gravar nesse dia também. E aí ela abriu várias portas para ela. Ela me levou para Cabo Frio, num evento que teve muito gigante, né, de micropigmentadores, foi muito bom, né, e também em Brasília, que foi também um marco, foi uma coisa muito gloriosa, por causa de um vídeo que eu fiz no restaurante que não tinha nada a ver com o posicionamento dela de micropigmentadora. Eu só estava querendo fazer um vídeo para que ela postasse, porque eu também desenvolvo isso com meus clientes. A humanidade, eles precisam ser humano ali, eles precisam mostrar um pouco os filhos, se quiserem, muita gente não quer associar muito isso, não por causa de vergonha ou porque não quer associar a família, mas é para proteger mesmo. Mas tem muita gente que quer realmente aparecer, que quer, né, ali no dia de aniversário dela, ou no dia dos pais e tal, e aí eu fiz no restaurante e deu muito certo. Então, assim, a gente nunca pode achar que a nossa proposta só vai acontecer dentro do nosso escritório. Foi uma proposta fora do escritório e aconteceu de dar muito certo. E aquilo que ela queria não foi um vídeo de dentro do escritório dela micropigmentando, foi um vídeo fora dela almoçando. Então, por isso que eu tenho um olhar assim, um site, opa, vamos fazer algo aqui. Porque hoje em dia, tudo que você é e você representa, onde que você come, o que você está bebendo, isso também, associando a sua marca, faz com que você dê um salto e você nunca sabe. Oh, legal. Fabiano, eu vou seguir aqui com a parte da música, mas aí se tiver mais alguma coisa, você fala, tá? Vamos falar agora da música, né? Você é cantor também, Sim. adventista, você... Conheci o Eduardo, acho que foi em Banco de Areia, se eu não estou enganado. Foi no Banco de Areia. Rafael te trouxe lá, a gente gravou. Mas como é que está a sua carreira musical no momento? Você está investindo, está dando um tempo? Vem alguma coisa por aí? O que você pode falar para a gente aí? Sim, então, eu tive uma decepção com a última pessoa que foi me gravar, né? A gente tinha 2 gravações, só que, né, dentro desse trabalho que a gente foi fazer, ele não me entregou esse trabalho, a gente teve uma situação chata,
no qual eu também não quis mais levar em consideração. O compositor tinha me dado essa composição, inclusive ele queria muito que eu cantasse essa música, e eu estava fazendo esse trabalho aqui para o Recreio, né, viajando e muita coisa acontecendo. Eu falei assim, olha, eu vou continuar gravando, mas eu quero as pessoas certas para me gravar, porque eu gosto muito de encontrar realmente um estúdio que seja um estúdio que me abrace e tal, e nesse que aconteceu essa situação, eu falei assim, olha, eu vou parar um pouco, mas vou continuar cantando nos lugares, mas eu vou também me posicionar de forma diferente. Eu vou cantar em lugares, né, específicos, não vou cantar também em todos os lugares, né, porque eu vi que a música, né, ela tá meio que se perdendo um pouco, né? Hoje em dia os cantores, eu não sei como estão sobrevivendo, mas é uma desvalorização muito grande. E eu vou falar muito sério, né? Como você falou aqui que não vai ter corte, não que não tenha. Mas a igreja, ela não está investindo muito na música. Inclusive, a música é uma coisa muito boa para Deus. É uma coisa que eleva as pessoas, né? Eu vejo muito investimento na carreira para o pastor, mas para músico, não muito, né? Inclusive, a gente vê, se eu estiver errado, vocês até falam, mas eu vejo muito isso e eu não queria ficar à mercê de gravar e ficar à mercê da igreja, para cantar na igreja. Não, eu gosto de cantar para Deus, né? Igual uma outra pessoa me perguntou outro dia. Eu tenho um posicionamento muito sério dentro das minhas coisas. Então, assim, se Deus realmente me chamou, me chamou. Só que eu não preciso ficar cantando em todos os lugares, até porque não é isso que eu quero. Não quero aparecer como cantor para as pessoas. Eu quero realmente louvar a Deus, adorar, que é o meu propósito, né? Então, eu tenho música, eu faço composição, tem alguns cantores que me mandam mensagem. Eu estava na Record fazendo um trabalho e eu conheci um profissional que ele também faz gravações para vários cantores da MK e estava fazendo as gravações lá, né, para o pessoal do musical. E aí eu conheci, ele falou para mim lá no estúdio dele, que também é aqui no Recreio, eu tô até para ir lá, entendeu? Vou, mas eu quero construir tudo devagar, de forma saudável, não quero correria para mim nessa parte da música, que eu quero dividir a minha carreira dentro disso também, porque é uma coisa que eu já faço, eu sempre estudei música, sempre gostei, então não vou largar, mas não quero estar mais nesse meio, dessa forma, desenfreado, onde as pessoas, eu quero ser cantor, eu quero estar ali, não quero, porque eu já vi muita coisa, sei, né, como a carreira, ela exige também muita coisa, tá? E eu não quero essa exigência dessa carreira para mim. Eu quero ser um Eduardo mais livre, onde que eu tenho a minha carreira, tenho a minha postura, tenho a minha empresa, mas também eu canto e eu uso o meu dinheiro para poder fazer com que o meu trabalho vá para frente. Porque por esperar, né, muitas vezes de gastar, tem um gasto muito exorbitante, porque às vezes você gravar um CD, que eu já gravei single, né, 15 mil reais, e você não receber nem a metade disso das pessoas que estão, né, porque a pessoa pede desconto, que a pessoa... Então, assim, eu tive até uma coach que me ajudou muito nisso também, que foi a Angeli. A Angeli era de Nova Iguaçu, agora eu acho que ela é de um outro... Angeli, esposa do Marcos? Isso, a Angeli. Conheço. Gente, Ela mesma. Então, ela foi uma coach musical ali para mim, onde que ela trabalhava a minha carreira junto comigo, porque eu tinha muitos porquês e muitas coisas aconteciam. Eu falava, como eu devo me posicionar e tal. Isso também foi também um início também de me posicionar bem, depois posicionar outras pessoas na carreira. Então, assim, o posicionamento sempre vai falar. E eu não tinha muita clareza, né, do que estava acontecendo, vendo tudo aquilo que eu estava entregando, mas não vendo o retorno dessa entrega. E eu vejo isso também em muitos cantores. Só que se eles se direcionarem de uma forma correta, eles vão conseguir ser bem-sucedidos na carreira e vão conseguir realmente organizar. Porque hoje, realmente, eu não quero ficar trabalhando muito música no meu Instagram, né? Mas ainda canto, se a igreja me convida, eu estou cantando na igreja. Só que, como eu moro no Recreio, muitas vezes me convidam na Baixada, aí tem aquela questão do cachê que muita gente reclama, mas... Não, entendi. Hã? Não, entendi. Eu até ia comentar isso. Eu também canto, você sabe, né? Não Sim. como você, não profissionalmente. Eu tenho até algumas ideias que eu tô na cabeça agora de fazer uns singles mesmo, fazer uns covers e tal. Tô com vontade mesmo para os próximos anos de fazer isso. Mas é uma situação às vezes chata, porque assim, eu não vivo disso, mas a pessoa fala assim, pô, Dana, dá para você vir aqui, vou dar o exemplo que você deu, sei lá. A pessoa me chama para ir na Barra da Tijuca. Eu moro na Baixada. Tudo bem, mano, dá para me ajudar só com combustível?
Isso parece um absurdo. Eu não sei nem se eu devia falar isso aqui, mas eu vou falar. Pode. Quero que fale, se eu vou falar. Não, então, é porque a pessoa acha que a gente está cobrando. Não estou cobrando, eu estou pedindo que. Cara, eu só perguntei esse gasto. Mas não sei se é o seu caso, Eduardo. Eu não vejo problema nenhum. E se você quiser, você pode falar sobre isso. Porque não sei se é disso que você quis falar, sobre retorno. Porque o cara vive disso. Sim. Ele falar assim, poxa, eu preciso de um valor, de uma oferta ou cachê, como quiser chamar, não é um absurdo. Entende? Só que tem igreja, tem um irmão que te chama, de graça receber, de graça dar. Mas tu não gravou o CD de graça. Sim. Entendeu? A tua conta de luz não vem de graça. É mais ou menos isso ou não? Isso, Daniel, muito. Isso foi muito sério. Isso foi um start que também eu tive, porque eu vi que eu estava gastando muito, não estava tendo retorno, estava, nossa, Deus não tá aqui. Não. Deus ele não está na sua falta de administração, porque se ele te dá uma direção, você precisa entender que direção é essa e como você vai encontrar recursos. Teve um amigo meu que foi da Legião dos Heróis, ele que pagou todo o meu custo do CD, né? Na época ele estava despontando ali, ele criou um site, né? A gente é amigo há muito tempo, desde o primário ali. Então aí ele falou assim, Eduardo, eu vi que você está com dificuldade, eu vou te ajudar. Mas uma coisa que eu achava que a igreja deveria ajudar. E aí no começo, eu já tive em lugares onde a Aline Barros estava. E, por exemplo, a Aline Barros foi pago lá, 40 mil. E eu fui o quê? Só fui, entendeu? Aí toma um Guaravita, tipo assim, eu acho. Aí eu falei, poxa, calma aí. Não, isso não existe. Porque quando eu fui, certa vez eu conheço a Aline Barros de alguns lugares também. Por exemplo, já fui na Melodia, onde que você não pode entrar, mas aí no caso eles me chamavam, já fui lá várias vezes para apresentar o meu single. E aí, a Aline Barros estava lá, sempre era no dia da Aline Barros, né? Então, uma amiga minha que é jornalista, aí de lá, olha, ela vai estar aqui, você vem e tal. Eu ia, conversava e tal. Só que, assim, primeiro que não tem essa de eu vou pedir ajuda a uma outra pessoa, né? Não existe isso. Você vai e faz a sua carreira, você tem que fazer a sua carreira. Então, assim, estava lá e você viu o trabalho da Aline Barros, o posicionamento dela, que é uma mulher que há muito tempo tem, né, o seu trabalho, né? Teve pessoas que ajudaram ela foi vindo, ela foi abraçando as oportunidades. Tem gente que pensa assim, Deus vai fazer e é só isso. Não é, cara, não é. Inclusive, quando você vai entrar, eu trabalho o posicionamento da Ellen Lins também, entendeu? Vocês conhecem a Ellen Lins, né? Sim. Trabalho o posicionamento dela. Então, assim, você vê, você sabe, eu sei tudo que acontece. Então, assim, às vezes a gente tem um glamour, né? A gente vê assim, pô, você está cantando lá, que lindo, que maravilhoso. Só que você não sabe o de trás. Você não sabe o que acontece por detrás. Eu não estou falando de uma pessoa que está ontem aqui, não, que chegou hoje aqui, não. Estou falando de uma pessoa que já tem realmente uma carreira, que está ali tentando evoluir, e às vezes eu falo assim, gente, como é que pode? Olha, a Ellen Lins, por exemplo, ela recebeu mais, eu estou até falando dela aqui, mas eu vou falar. A Ellen Lins, por exemplo, ela recebe mais de edital, porque eu falei para ela, vamos se dirigir mais para o edital. Faz a igreja te ver mais nas mídias sociais, sabe por quê? Você não está ganhando tanto. Aí ela tem viajado muito, mas às vezes eu falo assim, cara, será que esse retorno vale a pena? Porque tem gente que ainda tem uma mente muito não saudável e acha que um trabalho de música é só você abrir a boca e cantar. Não é. Eu pagava, né? E hoje eu até comecei a dar aula também de coach, né, vocal. Eu pagava para o meu coach R$200 por aula. Então, por exemplo, a pessoa não quer nem saber quem você é, como você vive, entendeu? Aí tem minhas contas, eu tenho e o meu coach não quer saber se eu tenho minha conta, se eu tenho minha casa para pagar, não quer saber. Então, assim, o posicionamento é meu. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ter minha música, eu quero ter minha carreira. Então, assim, como eu vou administrar isso tudo? Isso é uma administração minha. E eu que tenho que começar a reparar. Eu comecei a reparar, falei, não é isso que eu quero. Porque, inclusive, eu ouvia muita coisa, tipo assim, tem muita gente que canta bem aqui na igreja, não sei para que chamar outra pessoa. Então, realmente, chama a pessoa que está ali, entendeu? Porque eu acho assim, quando você gosta de alguém, quando você admira o cantor, realmente você chama. Eu acho feio um cantor realmente cobrar milhões para cantar ali naquele lugar, entendeu? Agora, o mínimo que a igreja poderia fazer, eu acho muito certo, por exemplo, olha, ou eu vou chamar o Uber, eu te dou o dinheiro do Uber, ou eu
envia um irmão para te buscar, porque as pessoas não sabem a dificuldade que é para chegar, às vezes, num lugar. É o mínimo. Também tem isso, né? Isso é o mínimo. mínimo. A água, ter lá água para a pessoa, tá? São duas coisas básicas. A condução para você chegar bem, cheiroso, bonito, que todo mundo quer uma pessoa que chegue ali no ambiente de forma adequada. Então, isso, tá? Porque você tem que se preparar. Eu não posso estar estressado, entendeu? Eu tenho que chegar ali, não estou falando nem de luxo, eu estou falando, você não pode chegar estressado num lugar. Imagina, você vai de qualquer jeito, quando chega lá, ou vai de ônibus, pô, você não vai nem chegar direito no lugar. Então, assim, tem essa questão da condução, tem a questão da água, o mínimo ter uma água ali para a pessoa beber, né? Não só a pessoa vai lá no bebedouro, mas tem um copo de água ali, alguma coisa que a pessoa tem que ser servida, as pessoas têm que aprender um pouco a servir, sabe? Porque quando você se direciona e fala assim, eu aceito essa proposta de cantar aí na sua igreja. Você, além de ser um chamado, você está se disponibilizando, é o seu tempo. Então, acho que as pessoas têm que aprender a respeitar o tempo das pessoas, porque isso é muito sério. E o tempo das pessoas hoje em dia é caro, não é barato. E por mais que você fale, eu vou de graça louvar o Senhor aí, eu acho que o mínimo que as pessoas deveriam ter é o senso de falar assim, não, realmente, isso aí já é o posicionamento das outras pessoas, né? Olha, realmente vai chegar aqui, vamos fazer assim, assim, vamos agradar. Pelo menos. Às vezes eu já vi gente entrar e sair, mano, não tem nenhum agrado, nenhuma pessoa que foi lá apertar a mão. Só foi cantar. Assim, a gente não é um produto, você não é um produto. A igreja não pode tratar os cantores, né, como um produto. Cantor que eu te falo é porque tem cantor na Bíblia. Existe cantores na Bíblia, né? Então, assim, o cantor que eu tô te falando, não estou falando cantor aí que tá cobrando milhões, não. Estou falando do cantor que a pessoa canta. Se canta, é cantor, é adorador, é levita, como as pessoas gostam de falar, vai ser boa, mas trata bem, zela, porque esse zelo, olha só, uma palavra que o próprio Cristo fala, né, em Tiago, se você não ama quem você vê, quem dirá quem você não vê, ele está falando disso também. Exato. Entendeu? Então, assim, trate o profissional, ou a pessoa que vai cantar, ainda que ela não seja profissional, mas é uma pessoa que gosta de cantar nas igrejas, faz isso, porque às vezes é uma confusão muito grande, entendeu? E é esse, assim, meu posicionamento em relação a essa questão da música. Aí, em relação a mim, que você tinha perguntado, estou amando muito fazer meu trabalho, Deus tem abençoado muito, e é claro que eu não vou deixar de cantar. Então, cada louvor que eu canto hoje é devido a todo o sucesso que o Senhor tem me dado, né, nesses projetos que eu tenho feito, e eu agradeço Ele com louvor. E aí eu realmente oferto a Ele. Não, que bom, Eduardo. Eu concordo com você. Eu já passei em situações assim de... Fabiano tem essa história, quando ele foi pregar, começou a dar uns pipocos no lugar aí, mas melhor não falar nada. Quero saber. Ó, não pode falar meu lugar, podcast, não. Abre tudo e vai nessa. Não, mas assim, o que você falou, eu concordo plenamente. Porque às vezes, assim, não é que a gente quer ser exaltado, não é isso. Mas Não. você chegar na igreja, eu já passei, já. E a pessoa nem te dá um bom dia. Fulano, eu vim cantar. A pessoa que te chamou nem estava lá. Entendeu? Já aconteceu comigo. O fulano, você que vai cantar, tá bom. Tipo, aí tu canta, a pessoa, não, vai ter que cortar a música, é um negócio muito chato. Mas eu entendi plenamente o que você falou e concordo, tá? Só para me ressaltar uma coisa aqui, gente. Olha, quero agradecer muito a todas as igrejas que já me convidou, que me convidam, porque essas igrejas que me convidam, graças a Deus, eu tive a oportunidade de sempre ser uma pessoa muito responsável. Inclusive em Nilópolis, já cantei muito em Nilópolis. Já cantei em Nilópolis. Muitas vezes. Não lembro agora o nome da pessoa, mas me chamou muito para cantar lá. E quando eu ia, realmente eu era abraçado. As pessoas já sabiam que eu ia. E realmente eu cantava lá. E era uma coisa, assim, muito boa. Muito boa. Então, pagava o cachê de forma correta, né? Não tinha esse negócio, tá caro. Não. Ia realmente me zelava pela minha voz, né? Porque eu acho que se a pessoa está te chamando é porque ela quer ouvir realmente você. E eu sou muito grato. Várias vezes que eu fui lá, fui abençoado, né? Porque a gente fala de bênção relacionado ao que a gente sente, ao que a gente vê. E não estou falando de valores, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando do valor que você tem. Você sente valorizado, você é valorizado porque nós precisamos disso. Nós temos que ser isso e temos que fazer isso também. Eu preciso ser valorizado? Sim, mas eu tenho que valorizar os outros. Então, isso é muito importante. E o centro da igreja precisa entender isso. Esse é o central da igreja. Valorizar. Valorizar Jesus é valorizar o próximo, é valorizar quem está ali, quem está cantando, o ministério, o pastor que está indo pregar. Então, isso é muito importante. Fabiano. Eduardo, você está falando aí da questão da música.
E aí eu me lembrei, tentando associar a questão da música com a questão de posicionamento, me lembrei do caso da Priscila Alcântara. Conhece ela? Pode deve conhecer, que ela é bem famosa, bem musical. Não tenho nada a ver com isso que ele vai falar. Aí, brincadeira. a Priscila Alcântara, ela antes, ela era cristã, suponho que ainda seja, mas ela tinha um posicionamento assim, bem infantil, ingênuo, transformando essa imagem. Eu acho que porque ela fazia muito, a boa parte da fama dela vinha da questão do Bom Dia e Companhia, aquela imagem da Priscila criança, falando PlayStation. Aí, por algum motivo, ela resolve mudar esse posicionamento, foi uma mudança 180 graus, que ela vai para um lado mais gótico, mais obscuro. E assim, eu suponho que ela não acordou um dia e pensou assim, cara, eu não quero saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Pode ter sido uma questão da imagem que ela quer passar agora. Eu queria que você comentasse isso, se isso que é questão de posicionamento, para alcançar outro público, ou para se ver melhor, é isso? Então, em relação a Priscila Alcântara, eu entendo muito bem o posicionamento dela, acho que é válido, porque ela está sendo ela. Eu acredito que é muito legal. Inclusive, ela sai, né? Ela não canta mais na igreja. Ela quis misturar muito essa questão do... Misturar não, minto, me perdoa essa palavra. Ela quis muito inserir essa questão artística, e essa questão artística que ela queria trazer não estava condizendo com a igreja, então ela sai, porque ela mesma fala, a visão dela é muito diferente. Então, quando ela vem trazendo essa Priscila, não é uma nova Priscila, essa Priscila é quem ela queria ser. Ela era o que formatavam ela para ser. Essa é a realidade. Então, por exemplo, ela começa agora a entender que ela precisa ser ela. E quando ela começa a sair realmente de dentro dessa casca que foi colocada, né, pela própria religião e pelo próprio quatro paredes onde que ela cantava, porque ela sai do Bom Dia e Companhia e ela vai direto para os púlpitos, né? E aí ela tem já um direcionamento de pastores, ela tem já um direcionamento da própria igreja em que ela era. E aí ela começa a não mudar o posicionamento, mas ela começa a ser realmente a verdadeira Priscila. Portanto, quando ela começa a se descobrir quem ela é, ela começa a realmente mostrar o posicionamento dela. E ponto. Entendeu? Então, assim, eu não tenho muito o que falar da Priscila, porque é uma pessoa que está crescendo no nicho dela, sim. Né? Eu só não acho muito interessante e legal algumas coisas relacionadas a por onde ela está seguindo. Mas, assim, é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito relacionada a ela. Se aquilo liberta, faz ela... É uma questão agora dela, entendeu? Aí tem muita gente que vai falar dela com Deus. Eu acredito muito que Deus, ele fala, que Jesus, ele... E ela fala muito de Jesus, né? Acredito que o posicionamento dela está muito ligado a ela, e se tiver que acontecer algo, quem vai falar vai ser o Espírito Santo, vai ser Deus, né? Não vai ser eu. Porque muita gente, às vezes, né, começa a criticar e tal... E eu, assim, pelo meu posicionamento, nunca vou ter uma crítica política para matar alguém ou até mesmo, né, o que tem muito acontecido. Por exemplo, igual o posicionamento do Léo. O Léo falou que ele era de esquerda, aí já começou, as igrejas nem aceitam mais o Léo. Então, assim, a gente vai ter realmente problemas e consequências com aquilo que a gente demonstra. Mas o seu posicionamento tem que ser claro. Se você tem esse posicionamento... É o que eu estou te falando. Priscila, ela teve esse posicionamento, ela se segura nesse posicionamento. Ponto. Eu dou parabéns para ela, por quê? Porque independente das pessoas falarem mal, falarem bem, ou ela não está dentro daquilo que as pessoas queiram, ela está sendo ela e ela está tendo crescimento naquilo que ela propõe, e ela está segurando isso tudo. As consequências dela, ela segura, a Maria, ela segura. Agora, quando você faz uma coisa e depois você se arrepende, aí você tem que ter muito cuidado. Porque, assim, você tem que entender bem seu posicionamento, se você se posiciona para aquilo e ir para cima. Porque a própria palavra vai falar, ou você seja quente, ou você seja frio. O morno eu vou te vomitar. Então, assim, ela está sendo ela. Se ela está sendo frio ou quente para Deus agora nesse momento, é uma questão mais dela e esse direcionamento que ela precisa ter está dentro das condições que ela hoje criou. Então, para mim, ela, pelo menos na parte artística,
não sou muito de seguir, não gosto de seguir a Priscila. Também não vou falar para as pessoas não seguirem, né? Mas é uma pessoa que tem um posicionamento dela, é um posicionamento forte. Tá bom. Ela tá indo, tá bem posicionada. Igual eu vou falar uma coisa clara aqui. Por exemplo, tem pessoas que podem se posicionar mal, tem pessoas que podem se posicionar bem. Tem pessoas que vão se posicionar e vai alavancar, tem pessoas que vão se posicionar e se arruinar. Então, assim, você precisa entender que tem consequência. Se você está disposto a aquela consequência, ponto. Vai. O Léo, né, para você ver, teve consequência, mas e aí? Ele está cantando na HSBC Arena, ele canta no... qual é aquele outro que tem aqui? Ele está fazendo teatro, mas não lembro. Mas eu sei nesse no teatro mesmo, que ele vai a Santander, ele canta muito no Teatro Santander. Não lembro, mano. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito relativo essa questão. Não estou falando de Deus. Estou falando em relação a esses posicionamentos pessoais. Né? Muito... Posicionamento. E você falando disso, eu lembrei de uma outra artista que também teve uma fala que ia contrário ao que ela se posicionava, que é também a Jojo Todinho. Uhum. Que ela tinha um posicionamento assim, sempre muito sexualizado, também nada contra, muito sexualizado, uma pauta, falando muito sobre a questão assim, de apoio à causa homossexual. E isso tudo a gente sabe que é uma pauta mais próxima das pessoas que falam, que são de esquerda. Aí, do nada, um dia ela faz um vídeo falando que é de direita. Nisso, ela faz que ela começa a perder patrocínio, perder seguidores, porque ela tem um posicionamento e depois faz um vídeo falando que cria outra coisa. Então, assim, a gente vê que fica dissonante. Então, o posicionamento seria isso. Você ter atitudes e também palavras, pensamentos, consigam com isso, correto? Isso, é isso aí. Por exemplo, a gente está falando de duas pessoas, tá? Inclusive a Jojo Todinho. A gente está falando de duas pessoas que, né, cada uma de um lado totalmente oposto, mas que quando a gente trata de posicionamento, a gente vê um olhar embaçado para essas duas pessoas. Por exemplo, a Priscila tem que ser crente, ela tem que ser de Deus. De repente, pum, aquilo tudo ali. E a Jojo Todinho, né, eu não acompanho muito, mas eu acompanhei um podcast outro dia dela, geralmente vem alguma coisa assim, eu dou uma pesquisada assim, porque eu vejo muito ela transformando o tempo todo, né? E agora ela estava, né, de uma forma, agora está mais magra e tal. Eu ouvi a Jojo Todinho falando de uma coisa muito interessante. Esse dia ela estava falando que ela tinha muitas amizades e ela deixou algumas amizades justamente por causa de comportamento. Ela falou, não posso mais nesse meio. Esse meio não é mais para mim. Ela até faz essa alusão, né, de eu era a Jojo Todinho, agora eu sou a Jordana. A Jordana tem um posicionamento diferente, a Jordana se veste diferente. Eu não vou com os peitos para fora, eu não vou de forma sensual para algum lugar. Então, vejo que a Jojo Todinho, ela está tendo uma transformação dentro dela de uma coisa que ela vem criado no seio, né, ali do cerne de comunidade, né, onde todo mundo já tem uma diretriz e agora ela vem conhecendo, né, um campo novo, observando e fazendo a própria análise dela e trazendo para ela também. Ela quer ser hoje uma mulher mais conceituada, com um posicionamento melhor. E aí, quando vem esse posicionamento aí falando dela, né, em relação a homossexuais, né, e justamente por causa de uma música dela, né, que ela falou que não tinha nada a ver com isso, ela tira a música, né, ela é bem radical também. Então, ela tira essa música e ela começa a acertar essas pessoas. Porque Jordana, ela é radical. Então, assim, ela não tem medo de falar, ela fala. Então, também, a Jojo, ela sempre teve um posicionamento desde da Fazenda. O que hoje em dia tem transformado ela, realmente, esse novo posicionamento dela não querer ser mais essa mulher medíocre, né? Ela mesma, ela fala isso. Ela não quer ser mais essa mulher medíocre, ela quer ser uma mulher que tem um posicionamento que as pessoas respeitam, olham para ela e falam, você não é só uma mulher que canta, que tiro foi esse? Você é uma mulher que está aí no mercado, realmente está mostrando evolução. Você não é só mais uma pessoa. Então, eu acredito muito nessa evolução dela aí, em relação a um novo posicionamento, para, igual ela fala, para essa Jordana, que ela é a Jordana. A Jojo Todinho é uma criação.
de um executivo que fez com que ela ganhasse muito dinheiro e fama, mas depois ela vê que isso tudo é vazio e se perde. Então, ela começa agora, inclusive eu acho que ela vai ter igrejas e tal, eu acho que o evangelho vai entrando de certa forma nessas pessoas e elas vão sofrer assim, uma libertação até ser lapidada de forma completa. Show. Eduardo, aí eu tô aqui pensando agora, vamos supor que uma pessoa, aí eu já falei aqui, ó, aí eu vou falando, fui pensando em outros casos, ó, Priscila Alcântara, a Juju Todinho, aí pensei também no Felipe Neto, que tinha uma coisa mais brincalhão, mais bobão, aí agora tá uma coisa, tá num caminho mais politizado. Vamos supor que você receba um cliente, uma pessoa que é seu cliente, que vai fazer essa mudança radical de posicionamento. A pessoa tinha um posicionamento nas redes sociais, bem direcionado, já ganhando cliente, já produzindo dinheiro, e a pessoa quer mudar totalmente. Ou quer mudar por dinheiro, ou por ideologia. Que conselho você daria para essa pessoa? Tu falou do Felipe Neto, né? Então, aí que tem uma análise, né? O Felipe Neto ele tem uma dificuldade muito grande de se introduzir nesses 90 segundos. Quando você fala de mídia social, em 90 segundos você tem que chamar a atenção do seu público, você tem que chamar a atenção de alguém para ficar preso naquele conteúdo, tá? E você precisa fazer com que a pessoa te reconheça naquele conteúdo e queira te seguir. Ela te segue vendo todos os seus conteúdos, porque o seu conteúdo é bom. Não um conteúdo, não o outro, é todos, né? Então, o Felipe Neto, ele vem de uma história, né, lá de trás, né, falando um pouco dele bem rápido, de lá de trás, que ele começa no mundo da mídia digital, que ela começa onde? Começa no YouTube. E era maior, o público era diferenciado, era maior essa produção, e ele não consegue, não é que ele não consegue hoje, mas ele mesmo falou isso, ele falou, eu gosto de fazer conteúdos grandes, tenho dificuldade de fazer conteúdo muito pequeno, porque eu não quero ser raso, eu quero ser complexo, mas o conteúdo hoje para mídias sociais é isso. Então, tem que acompanhar, e hoje é a mídia social que está fazendo com que você cresça, ganhe um boom. Você vai ver isso acontecendo com a nome dela, Camila Pudim. Vocês conhecem Camila Pudim? Sim, eu vou falar. Então, a Camila Pudim, ela começa a dar um boom quando ela faz até o trade. Esqueci o nome agora. É trade, não é que é trade é outra coisa. Esqueci o nome que dá aqui agora, tá? Mas ela faz lá um vídeo, né? E esse vídeo histórico, é o vídeo da Cleópatra. Então, quando a gente vê os vídeos dela anteriores, olha que loucura, anteriores, era um vídeo sem qualidade, um vídeo que não era bem produzido, um vídeo que não tinha muita produção, muita responsabilidade de conteúdo. Quando ela pega todos os conteúdos dela de antes e começa a formatar ele de uma forma melhor hoje. E aí o que acontece? Ela começa a ganhar seguidores, ela começa a ganhar voz, ela começa a ganhar um público, né, que reconhece ela. Por quê? Porque ela só mudou a estratégia. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando você está ganhando, você não mexe. Igual você falou, eu vou lá, se a pessoa quer mudar radicalmente. Essa pessoa nunca vai querer mudar radicalmente por alguma coisa. Inclusive, se ela for uma pessoa que ela estiver mentindo para ela mesma, fala, eu não sou isso. Eu vou saber, claro, eu não sou isso e eu estou aqui porque estou ganhando dinheiro. E ela vai continuar. Ela não vai querer mudança, entendeu? Geralmente, as pessoas, elas não querem realmente mudar, porque é muito bom quando você tá ali naquele sistema onde está tudo dando certo, tá bom. Porque a mudança, ela sempre precisa ser orgânica. Eu não vou mudar, eu não posso mudar as pessoas, entendeu? A pessoa não pode me chamar e falar assim, Eduardo, eu quero mudar tudo aqui. Ela vai se perder, vamos começar do zero, beleza. Mas aí ela só vai começar do zero se ela já desconstruiu tudo. Porque para uma pessoa reconstruir do zero, ela precisa realmente cair total. E a não ser que ela caia total, ela não vai querer, entendeu? Então, o meu conselho por exemplo, as pessoas que querem hoje, né, que estão sentindo que elas estão caindo, se ela entrar em contato comigo, a gente vai entrar num planejamento
para que ela mude a direção, porque o estrategista é isso, entender o que está acontecendo hoje para mudar a direção, porque às vezes a pessoa ela está sem um direcionamento, ela está fazendo errado, ela está atingindo um público errado, ela está se desenvolvendo de forma errada. É igual como se você fosse para nascer, né, de uma forma mais reta e você está entortando. Aí você tem que ir lá e só endireitar. Entendeu? Deixa eu voltar agora aqui para a parte musical. Você falou da Ellen Liz, né? A gente conhece aqui, você gravou um dueto com ela. Gravei. O pessoal não se chama mais dueto, né? Como é que é o nome que fala quando tu faz um feat, não é isso? Feat. Agora tem o pessoal fica botando tudo americano. Deixa eu poder, outro dia a gente fala disso. Mas, enfim, feat, mas deixa pra lá. Então, queria que você falasse dessa experiência aí, como é que foi a gravação com ela, como surgiu, né? Se puder falar desse clipe aí, como é que foi essa gravação com a Ellen Liz? Sim, então, a Ellen Liz também foi uma... Eu acho que tudo que acontece muito na minha vida é algo que é projetado, assim, também arquitetado para acontecer. A Ellen Liz, eu não conhecia, não sabia quem era, acho que ali em 2025, né? 2020... Deixa eu ver... 2020, acho que foi em 2020, 2021. Eu estava fazendo alguns trabalhos e tal, e eu fui chamado para fazer uma participação, para participar, não fazer participação, para participar de um grupo lá da igreja de Nova Iguaçu, né? Da Adventista de Nova Iguaçu. Não vou falar o nome do grupo, mas eles me chamaram, né? E aí eu ia fazer parte desse grupo, e aí eu tive que viajar. Eu fui para Minas Gerais, né? Fui para Minas Gerais para fazer alguns trabalhos por lá. E nisso que eu fui para Minas Gerais, primeiro eu fui para fazer um curso lá. Um curso não, fui fazer a faculdade, né? Fazer faculdade lá, para lá. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui para Minas Gerais, e aí eu recebi uma proposta por lá. E fiquei em Minas Gerais. Nisso, eu conheci a Ellen Lins, né, através desse grupo, e a gente já estava conversando, e a Ellen estava com ela não estava fazendo muitas músicas, né, e estava também com algumas situações lá dela, e eu conversei com ela, falei, Ellen, você canta muito, vamos fazer um dueto dessa música que eu gosto demais. Aí eu tinha ido para Arcos, aí depois eu fui para Nova Serrana, e aí eu falei, assim que eu voltar, vamos gravar uma música lá no Natal Gravadora. Aí, quando eu cheguei, ela era o esposo dela, e aí a gente conversou, e aí eu fiz uma nova proposta para ela, para a gente poder estar gravando algumas coisas e tal. E aí depois acabou que eu entrei como estrategista dela, né? Legal. Entrei como estrategista dela e tal, porque assim, ela tá até na ventania. Mas, por exemplo, como estrategista, é o que eu te falo, eu sou muito chato. Então, tipo assim, até coisas que a ventania faz, eu também vou lá e, não, isso aqui eu não quero, vamos tirar isso aqui, não gostei, né? Porque, assim, o trabalho de estratégia é muito diferente de um social media, muito diferente só de compor alguma coisa. Então, a Ellen Lins eu conheci lá na Igreja de Nova Iguaçu, quando a gente estava fazendo um trabalho para um grupo, né? Que é interessante, que eu nem fiquei nesse grupo, nem nunca cantei com esse grupo. Eu só participei dos ensaios, desses ensaios, né? E a Ellen Lins cantava lá. Olha que loucura, era tanta gente, né? Era só eu ia fazer o tenor, barítono, né? Fazer o barítono. E aí, eu não tinha nem essa proposta, foi do nada, eu senti assim, vou chamar a Ellen para cantar essa música, poderia chamar qualquer pessoa. Aí chamei ela, aí do nada a gente fica assim, eu sou muito orgânico assim, eu vou, converso, e quando eu vejo, tem gente que é só uma vez que vai me encontrar, nunca mais. Aí tem gente que, assim, eu vejo e a gente... Portanto que, esse dia mesmo, estava já falando com a Ellen, eu vou lá na casa dela para fazer uns vídeos dela essa semana, né? Um vídeo também estratégico. E, assim, foi isso. A Ellen é uma pessoa muito querida. A Ellen é uma pessoa muito querida. Eu gosto muito de me relacionar com pessoas que eu me apaixono, né? Eu me apaixono pela família, aquelas pessoas. Por quê? Eu acredito muito... Opa, tá. Voltou. Eu acredito muito que a gente consegue ter uma energia boa,
e fazer um bom trabalho quando a gente trabalha com as pessoas certas. Você gravou 2 músicas, agora foi só uma? Porque eu lembro de um clipe, acho que foi gravado em Nova Iguaçu, ali na Pedreira, ou foram 2 músicas ou foi a mesma música em 2 ambientes? Não, foi a mesma música em 2 ambientes. Tá. Eu, sabe, pô, eu vi 2 clipes. Não, foi uma música só. Cara, olha, interessante que você falou dessa segunda aí, porque assim, tem uma música que eu tenho que gravar com ela, inclusive, eu vou até lembrar ela, que era aquela música do... como é que é? Mas não deixa a tempestade cobrir tua vontade. Já ouviu essa música? Já. Atravessar as nuvens e viver. Tem que cantar essa música com ela também. Então vem mais por aí. Fabiano, eu também tenho uma música gravada com o Eduardo, sabia? Não é só eu e ele, mas a gente cantou eu cantava no quarteto, é o Quarteto Banco de Areia, que não existe mais. Olha como nós somos criativos. Nós cantávamos, todos frequentavam Banco de Areia, e vamos dar o nome para o quarteto. Qual é o nome do quarteto? Banco de Areia. Muito criativo. Muito criativo. Até o Luiz vai vir aqui. Nesse dia eu queria até posicionar vocês e falar assim, tira esse nome Banco de Areia, vamos botar outro. Não, mas eu falei assim, não, eu não trabalho com isso ainda. Não, o nome era fraco mesmo, cara, isso eu reconheço. Mas a gente estava sem nome, hein? Caraca, mas realmente não era muito bom. Sabe de onde veio esse nome? Tinha um quarteto, acho que tem até hoje, o Quarteto da Ilha. É muito conhecido, tal, da Ilha do Governador. A gente estava sem criatividade, mas o nome não era muito bom mesmo, vamos reconhecer. Aí, enfim, o Luiz, eu vou chamar ele para vir aqui, que é o primeiro tenor. O Luiz está marcado já. Vou chamar o Rafael também, só que ano que vem. E acho que o Sérgio também. Mas, enfim, como é que veio essa tua ideia? Pô, gostei desses caras, quero gravar uma música com ele. A gente gravou a música Pode Cair o Mundo. Se puder falar um pouquinho aí, para o pessoal que estiver curioso depois ver. Ele quer que eu fale, né, gente? É terrível, né? Vai ver só. Então, essa música, né, Pode Cair o Mundo, é uma música que eu sempre canto uma coisa que eu estou vivendo muito. Então, eu estava vivendo algumas questões que parecia que o mundo estava desabando na minha cabeça. Sabe aquelas questões que você tem que, né, mudar o posicionamento? Inclusive, essa questão de música, já tinha gravado muitas vezes, já tinha gastado muito dinheiro com música, estava vindo com uma música nova, estava vendo que eu não estava sendo muito reconhecido. Eu não estou falando de reconhecimento de, eu quero... Não, falando de você vê que, olha, muita gente me reconhece em Nova Iguaçu, tem um carinho muito grande pelo pessoal de Nova Iguaçu, mas você vê que era uma coisa que, assim, não estava indo, você não estava chegando naquele seu objetivo, né? E aí eu falei assim, poxa, essa música aqui, eu ouvi essa música, eu falei, cara, essa música é muito boa. E eu estava procurando realmente alguém para me poder gravar. E eu sempre vou nas igrejas e fico olhando, pô, aquela pessoa. E quando eu vi o Banco de Areia, eu gostei do Banco de Areia, porque eu tinha um sonho, assim, desde quando eu era pequeno. Não queria ser solo, nunca quis ser solo, nunca quis gravar solo. Eu sempre queria gravar com 4 pessoas sendo a quinta, entendeu? Legal. E aí, quando eu vi vocês, eu falei assim, gente, rapaz, por mais que... E eu pensei que a gente poderia, né, gravar outras músicas e tal, que depois quando eu vi que vocês tinham parado, eu falei assim, vamos... O que eu vou fazer? Eu já gravo lá na gravadora, né, tal, da tal pessoa, eu vou fazer com eles, vou chamar, ver se eles vão querer a proposta. Inclusive, tinha outras ideias também, porque isso ia acontecer depois, sabe? Eu lembro, você chegou a comentar. Mas ia ser um teste. Aí eu fui e falei, vamos embora, vamos fazer. Só que vocês tinham realmente essa agenda muito complicada, né? Apesar que vocês conseguiram chegar no estúdio, gravamos. Foi um momento muito bom, tá? Eu queria que existisse um momento assim, mas foi um momento muito bom, porque quando eu vi que todos estavam lá, cada um gravou a voz de forma, né, separada. Depois a gente juntou todo mundo, né? Aí depois teve o som, né, que foi preparado, aí depois juntou todo mundo para fazer a representação da música. Foi naquela parte que a gente está sentado. E assim, foi algo muito bom, foi algo que eu gostei muito de fazer, e essa ideia ela surgiu porque eu estava passando por um momento onde que eu estava muito cheio de questões, assim, né, sabe? De ter que tomar decisões e que aquelas decisões, para mim, seria ruim, por exemplo. Porque, às vezes, a decisão ruim é boa para você. Por exemplo, poxa, como é que eu vou me posicionar como músico? Será que eu gravo mais canções? Será que eu trabalho nessa música? E aí tem ainda a música, tem ainda um EP meu que eu quero regravar ele todinho, mas eu estou vendo o momento certo. Então, muitas ideias vindo e eu falando assim, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Será quem vem? Quem não vem?
E trabalhar com pessoas é muito difícil. E depois, aí eu vi que, pronto, acabou o Banco de Areia. Eu falei, pô, acabou meu sonho também. Tô brincando. Aí eu falei assim, poxa, então foi só essa oportunidade, mas foi uma oportunidade que eu aproveitei, né? Que foi boa, né? Vocês eram um grupo ali muito bom. Inclusive, a gente foi na igreja de vocês, não foi? A gente marcou um ensaio. Eu acho que tudo isso, para mim, tem um grande valor, tá? Eu levo isso para a minha vida. Isso também tem muito a ver com posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, eu levo todas essas questões. Eu sempre observei muitas coisas. Vocês são pessoas riquíssimas. Por mais que não teve uma ideia grandiosa para o nome do grupo, mas são pessoas riquíssimas que eu gostei muito e vieram, né, dentro da minha ideia, porque foi a proposta e vocês cumpriram o papel dentro dessa ideia. A música ficou lindíssima, tem gente que vê até hoje. Aquele vídeo é uma música que me acompanha, que eu vejo ela ali, eu falo, cara, que é um registro lindíssimo de 4 pessoas ali que eu tenho um carinho enorme, né, que a gente não tem toda uma história junto, mas que essa oportunidade eu aproveitei, né, de estar lá na igreja de vocês e ter esse compromisso de fazer essa canção. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Eu gostei muito também. Da minha parte, mesmo que não tenha mais quarteto, se quiser, a gente pode fazer outros feats, que agora tem que falar feat. Bora, bora, vamos embora. Vai ser mais difícil que o Luiz, acho que tá em Maricá, cara. Mas ele. Eu acho que ele tá morando lá. Mas é só agendar, a gente dá um jeito. Qualquer coisa, busca ele lá, dá um jeito. Tá? Fabiano, só tem mais uma pergunta, mas se você quiser alguma coisa aí. Eduardo, você toca algum instrumento? Sim, eu toco violão. Toco violão. Sempre gostei. Eu tô aprendendo até piano também, mas não para tocar piano, tá? Mas só mesmo para desenvolvimento, que eu gosto de tudo que é novo, mas para o desenvolvimento mesmo, como músico, é uma boa também para quando a gente faz exercício vocal. Mas eu toco violão, só que eu nunca quis tocar violão para, por exemplo, para me apresentar. Sempre gostei de tocar violão, por quê? Eu não tocava nenhum instrumento. E aí, eu era muito de ministério. E quando eu via, eu já fazia música sem tocar. E quando eu fazia, a pessoa pensou, não vai dar para fazer, porque, poxa, aqui tá faltando, aqui não dá, isso aqui é quebrado, isso aqui... Aí eu falei assim, já vi que eu vou ter que aprender. Aí eu aprendi para poder gerar minhas composições, que aí sim eu consegui. Gerava minhas composições, aí eu passava para o meu produtor. Quando eu passava para o meu produtor, ele, poxa, isso mesmo, gostei, vamos embora, pá! Então eu conseguia gerar o que eu queria. Ao contrário de, por exemplo, quando eu dava minha música, só minha música pura, e a pessoa, com a melodia, a pessoa, não dá para encaixar aqui não, aqui não dá, aqui não dá. Às vezes eu dava até para a pessoa errada, né? Mas eram as pessoas que estavam ao meu redor, e aí nesse crescimento todo eu falei, quer saber, melhor aprender, vamos embora. Eu aprendi mais para compor as minhas canções, mas eu gosto muito, portanto que eu sempre convidei violonista que eu achava encantador, porque assim, eu amo música, né? Eu amo violão, e quando ele é bem tocado. Eu gosto desse violão bem, sabe, com uma estrutura bem desenhada. Eu cantava e essa pessoa tocava. Então, foram várias pessoas que tocaram comigo em alguns lugares, né? Tive até algumas questões também com alguns violonistas, mas eu gosto muito de convidar pessoas para fazer esse papel do violão, entendeu? Bom, vou fechar aqui, Fábio, se tiver mais alguma coisa. O que eu queria que a gente não falou ainda sobre a sua carreira como ator, né? Para quem não... A gente depois... quando postar, eu vou colocar o link do Quarteto Banco de Areia, mas você trabalhou na Record, né? Acho que nas 10 Mandamentos, se eu não estou enganado. Sim, não, 10 Mandamentos. Não sei, cara. Qual que você trabalhou? Então, eu fiz uma participação em Gênesis, e depois eu fiz uma outra participação em Reis, né? Que é a história lá a história de Davi, não. A história de Davi. Ele não tem Davi, não. Davi é Samuel. História de Reis. Não, Reis, sim, mas Davi acho que está em Samuel. Não foi foi em Reis, nada a ver. Foi uma participação lá que eu fiz, e eu estou no banco de dados, estou no banco de atores lá deles para outras futuras novelas, né? Tem agora umas novelas que vão acontecer, estou esperando até ser chamado também, então mandem energia boa, orem aí para que eu faça um personagem legal lá. E hoje praticamente estou, né, na Record e tal, fazendo alguns trabalhos. O último que eu fiz foi em Reis, e agora a gente está esperando essas outras produções. Já mandei material, acho que já foi pedido. Estou aguardando agora
a próxima chamada para ver qual vai ser o próximo trabalho. Mas eu gosto muito essa parte de atuação. É uma parte que eu sempre fiz, né, desde de criança. Então, assim, sempre fui para o teatro, na realidade, só que eu nunca gostei de teatro. Eu ia para o teatro porque tinha alguns amigos meus que ia para as aulas de teatro e eu ia para aula de música. E eles falaram, poxa, por que você não faz teatro e faço música para a gente ficar mais tempo, né? Aí eu fazia aula de música, de teatro, e depois ia para o primeiro ano, aí foi primeiro ano, segundo, terceiro ano, que a gente ia junto, né? Eu mais dois amigos, que a gente nem tem mais contato hoje. Mas aí depois eu fui conhecer a Marina Rigueira, que é a mesma que é do livro da Ivana Chubb, que é uma profissional que ajusta os personagens lá, que é o Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, esse pessoal, e ela, que é a Marina Rigueira, é uma profissional daqui, que trabalha, né, o personagem dos atores aqui do Brasil. Então, aí eu fiz a aula de atuação com ela, e era o que eu sempre quis, sempre gostei, sempre achei incrível essa parte do cinema. E aí, quando eu fiz as minhas primeiras participações ali na Record, para mim era isso mesmo que eu queria. Fiz também uma participação na Globo também, numa novela que foi o Vai na Fé, também foi bem legal. E é uma coisa que eu gosto da Record em relação a esse trabalho que desenvolve também, eu consigo colocar nas minhas mídias sociais, e aí vai desenvolvendo, porque o meu posicionamento, como está ligado a essas duas partes artísticas, elas somam muito para o posicionamento de qualquer profissional, porque eu vejo que tem muita gente que só precisa realmente de uma virada de chave para que ela possa ser uma pessoa muito bem sucedida na área dela, entendeu? E às vezes uma pessoa tem uma parte, tem a outra, mas não tem alguma coisa faltando. E eu vou lá e desenvolvo essa parte, ou às vezes só essa pessoa que ela está precisando, é bem isso. Aí eu uso as técnicas de atuação, música, essas coisas todas para que as pessoas tenham, né, tenham algo completo para elas. Não entendi. Só para fechar essa parte da atuação, a gente até pode marcar outro dia para falar mais disso, tá? A gente ficou mais focado aqui nessa questão de posicionamento e tal. Mas, enfim, você trabalhou... Eu realmente achava que era 10 mandamentos. Você falou que foi Reis e a outra já até esqueci agora. Gênesis. Gênesis. Mas, assim, eu lembro que uma vez você me explicou, eu lembro você conversando comigo, que era uma coisa assim, Eduardo, vem fazer. Assim, é um negócio papum, tem que estar pronto, né? Como é... Para você, assim, você sendo adventista, você tem outras coisas para fazer também, dá para conciliar? Tipo, cara, vem aqui numa quinta-feira, 3 horas da manhã, que a gente vai gravar, tem que pegar a luz, assim, olha esse tipo de coisa. Como é que você concilia isso? Tá falando da atuação ou do tempo, do horário, já aconteceu de você perder alguma coisa por gravar sábado, esse tipo de coisa, assim. Você consegue conciliar esses trabalhos todos? Consegue. Assim, essa questão de gravar sábado não tem muitas... Que eu saiba, não teve gravação sábado para mim. Mas, por exemplo, dia de gravação é o seguinte, por exemplo, você vai fazer a participação tal, aí eu recebo ali uma folha, né, falando do que realmente o que eu vou fazer, né, tem um texto de todas as pessoas que vão falar, né, do que vai acontecer ali, para mim entender tudo que vai acontecer, o que eu vou fazer, o que vai ser falado e tal, e como vai ser o comportamento ali em relação a essa parte. Aí a gente vai no dia, aí tem a nossa roupa que já está preparada, porque assim, a gente já sabe disso talvez semanas antes ou meses antes, até o dia da gravação, entendeu? Então aí dá para se posicionar certinho, aí só mudar a agenda. Aí só muda a agenda. Aí quando chega lá, aí já tem a roupa, já tem tudo, eu só chego, coloco minha roupa, vou maquiar, vou almoçar, converso, fico numa sala com os outros atores, e depois a gente vai. Eu, por exemplo, não posto muito, você não vê eu postando muita coisa de novela, né? Tem uma coisa ou outra que eu posto. Por quê? Quando trata de novela, né, você assina um contrato, você não pode ficar mostrando muita coisa, né? Porque é uma coisa muito... não é particular a palavra. Confidencial. É uma coisa confidencial, eles pedem para não fazer postagem, pedem para não ficar filmando, justamente porque a gente não pode mostrar cenário, mostrar roupa, mostrar as coisas antes, né? A única coisa que eu tento fazer é mostrar nos stories que eu estou realmente entrando, que eu vou fazer essa participação, ou faço alguma coisa ali, mas muitas vezes a cena, por exemplo, só se eu pegar lá depois, entendeu? Às vezes eu nem sei
qual o dia do capítulo dessa cena, entendeu? Então, assim, algumas que eu sei, eu vou lá, posso Entendi. colocar, mas eu não acompanho a novela, então muitas vezes quem vê é minha mãe e tal, e aí eu peço para o pessoal me mandar, mas como eu tenho que ter um bom posicionamento, eu tento colocar sempre a imagem que eles vão depois fazer. Por exemplo, já saiu lá a participação, aí eu pego essa participação, né, vou lá, caço a data e coloco lá nas mídias sociais. Entendi. Se fosse eu Mas ia nem ficar tudo, doido. mas, por exemplo, nem tudo que eu vivo lá dentro eu posto. Antes eu postava muito, mas não posso, porque você está vivendo ali é muito rápido também. Rápido assim, às vezes eu fico lá o dia inteiro, né? Mas eu tento ter toda aquela. Sentir todo aquele ambiente. É um momento que você tem que realmente interpretar, é um papel, é uma coisa muito séria. Então você fica muito apreensivo, você tem que estar ligado em tudo, vendo tudo. E quando você entra realmente na sala de gravação, primeiro como uma coisa muito mágica, né? Que você vê tudo aquilo lá, você entrando, o set já está pronto. Então é uma coisa grandiosa, né? É toda uma estrutura de uma coisa que você fala, cara, que estou dentro da Bíblia. Então assim é uma coisa que eu amo demais, né? Legal. O importante é fazer o que a gente gosta, né? Fabiano, eu fechei aqui as perguntas. Você tem mais algum ponto aí? Não, também já finalizei. Não. Eduardo, cara, a gente gostou muito, tá? Principalmente essa parte aí do posicionamento, deu para entender muito bem. Assim, gostei da tua explanação e sucesso aí para você, tá? Espero que a gente se encontre em outro. Eu tenho plano de chamar para vir aqui na minha igreja. Depois eu converso contigo, só a gente se organizar para poder trazer você de forma decente aqui, né? Depois a gente vai conversar assim. Não, sério, pô. Não vou trazer o cara de qualquer jeito. Não, é sério, de verdade. Mas sabe que eu sou assim. Sim, não. Inclusive, vocês foram me recebendo de uma forma. Eu lembro do almoço até hoje, gente. Pois Rafael te chamou lá, pô, teve o almoço. Foi. Então, eu sou assim, não é porque eu tô na tua frente, não. Quando eu chamo, é uma coisa que eu gosto, chamar as pessoas na minha igreja e receber bem. Sim. Por isso que eu gosto também de ser bem recebido. Porque quando eu chamo alguém, irmão, tá tudo bem, você vai cantar, tá? Eu gosto, mas eu vou te chamar mesmo, tá? A gente vai marcar aí para que você possa vir. Marca, me chama aí, a gente vai. Tá bom. Ó, obrigado mesmo, tá, cara? E sucesso para você. Fabiano, quer deixar algum agradecimento aí? Você também. E falar pro Eduardo deixar as palavras dele finais. Quem que se interessa ter contato com ele, é a hora do merchan dele. Eu não ouvi direito. Deixa o seu contato, deixa faz a sua propaganda aí, o que você quiser. Merchan, né? Merchan. Então, para você que quiser conhecer um pouco sobre posicionamento, entender mais, tem uma empresa, ou você é um cantor que quer se posicionar, se você sente que não tem um bom posicionamento dentro da área empresarial, tá? Você é um advogado, você é um artista, você, né, quer ir para a música, fala comigo, vamos desenvolver um plano de estratégia para que você possa ser bem-sucedido na sua área, bem-sucedido naquilo que você realmente se compromete a fazer. Porque a gente está falando de compromisso, e compromisso a gente não se faz de qualquer maneira. Tem um profissional que ele fala comigo assim, Eduardo, eu fiz contrato com você, mas posso falar uma coisa? Meu pai sempre me ensinou. É interessante que ele fala isso, e se qualquer pessoa que ouve, né, parece que até por exemplo, uma afronta. Mas, pô, se o cara me contratou, ele sabe quem eu sou. Então, eu vejo como algo que ele fala comigo, para mim não fazer com outras pessoas. Ele fala assim, eu não faço contrato com a incompetência. Ele fala assim para mim. E ele gosta muito do meu trabalho, gosta muito de tudo que eu desenvolvo, e eu levo isso para minha vida também. Então, tipo assim, se você estiver fazendo algum trabalho comigo, pode ter certeza que vai ser com competência, você vai ver realmente o seu sucesso. E quando a gente fala disso, de competência, a gente está falando de ser competente naquilo que a gente propõe a fazer. Opa, calma aí, que alguém me chamou alguma coisa aqui, calma aí. Estamos te vendo. Tá, aqui. Naquilo que a gente se propõe a fazer. E o meu trabalho é um trabalho sério, com certeza vai te desenvolver. Bom, meu contato, eduardosimões.s, vai lá no Instagram, tá, para você conhecer um pouquinho. Vai, gente, e outra coisa, vai lá, comenta, curte, compartilha. Tem meu conteúdo, você gostou, você fala que gostou, entendeu? Me acompanha, que isso é bom também para você. Tem isso e o meu contato, 21 98 25 97 513. Aí você vai conversar comigo, tá bom? Show. Aí se você quiser me convidar também para sua igreja, vai ser bênção. Tá bom. E você tem um podcast, você falou também, né? Tem um podcast? Isso, então, podcast estou organizando, tá? Opa, calma aí.
Então, alguém me ligando, a pessoa tá. No podcast eu estou ainda desenvolvendo, vai ser para empresário ainda no momento, tá? Só para empresários. E aí a gente vai pegar todos os empresários que a gente que a gente desenvolve em algumas reuniões que a gente faz, e aí depois a gente vai abrir para novas pessoas, tá bom? Tá bom. Mas no momento a gente está fazendo mais para empresários que trabalham já com a gente, que já faz trabalhos com a gente. Tá? Show de bola. São muitos. Aí tem gente que está até em novembro já agendada ali para fazer o trabalho, mas é isso, por enquanto. Mas depois, talvez, até no outro podcast que nossa, que a gente já tem alguma coisa mais elaborada. Fabiano, começa encerrando, depois eu falo. Tá. Então é isso, galera. A gente finalizou mais um podcast Papo Ilimitado SA. É isso aí, pessoal. Encerrando. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no Instagram, Papo Ilimitado SA. Eduardo Simões, obrigado pela sua companhia hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Tchau.